Estudando sobre o novo nascimento, começamos uma série de palavras na semana passada, falando por que eu preciso nascer de novo, um diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Eu recomendei na semana passada, se vocês pudessem assistir uma série ou um episódio que seja, chamado The Chosen, os escolhidos. Quem conseguiu assistir nessa semana? Olha que bom, gente, o último capítulo da série da primeira temporada vai relatar essa conversa de Jesus com Nicodemos, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, e entendemos que precisamos de fundamentos nos dias atuais. E nós começamos essa série, e você e eu entendemos que precisamos nascer de novo ou não veremos o reino de Deus. É isso que Jesus declara aqui diante de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns detalhes a mais. Isso significa que ele era um líder religioso, significa que ele já sabia muitas coisas. E antes de nós entrarmos no texto que nós vamos estudar, eu gostaria que você refletisse que Jesus conversando com um fariseu, nesse nível não é tão comum quanto nós achamos. Jesus vindo à terra e conversando com o líder religioso não é tão comum e tão simples quanto nós achamos, porque você consegue lembrar de algumas vezes que Jesus se dirigiu aos fariseus? Vamos convir, querido? Não foi assim com tanto amor, não foi com tanta misericórdia, porque em trechos Jesus diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem fazer esse convertido, vocês tornam esse convertido 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ele diz isso para os fariseus, e em outro lugar ele ainda diz assim, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Então, quando Jesus para ter um diálogo tão grande com um fariseu, isso significa que tem um texto diferente, tem algo acontecendo aqui, porque com esse fariseu especificamente, Jesus não trata assim, faca na bota, como a gente costuma dizer, Mas a grande pergunta é, por que falar de algo tão simples como o novo nascimento? O título hoje assim é meio chamativo, Mortos-vivos. O que acontece quando eu nasço de novo? Por quê, querido? Porque quando nós falamos de novo nascimento, a eternidade está em jogo. Então, se eu não souber o que significa ser novo nascido, talvez tudo aquilo que eu chamo de religião tem que jogar no lixo. Se eu não souber de fato o que é ser novo nascido, talvez tudo aquilo que nós fazemos aqui, se a gente não souber, seja realmente em vão, não presta para nada. Isso é fundamento, por isso nós começamos essa série chamada Fundamentos. Vamos tocar em outros assuntos no decorrer de 2020 ou 2021, se o Senhor assim nos permitir. Mas semana passada, essa semana, na semana que vem, nós vamos falar sobre o novo nascimento. Então, por que isso é importante? Porque a eternidade está em jogo se eu não souber o que isso significa. E a pergunta hoje que eu vou tentar, talvez, explicar para vocês um pouco mais é o que acontece. Semana passada nós vimos por que eu preciso nascer de novo. Se você perdeu, volta aí no vídeo agora, Mas hoje, o que acontece? Talvez essa série de mensagens seja perturbadora para alguns de vocês, assim como as palavras de Jesus foram perturbadoras para muitos, se nós levarmos isso a sério. Tem algo acontecendo aqui. E por que é perturbador? Primeiro, eu penso que é por causa da minha condição. Eu preciso entender a minha condição, querido, isso é rudimento da fé. Parece que às vezes a gente bate na mesma tecla, mas é rudimento da fé porque cada vez que eu olho para a minha real condição, eu lembro de onde eu fui tirado e, portanto, eu sou mais grato. Eu terminei a palavra da semana passada trazendo esse exemplo para vocês, não sei se vocês se lembram de uma ferida na perna, lembra? Você tem uma feridinha pequena na perna que está lá há muito tempo e você não dá bola para ela, você acha que ela não vai causar grandes coisas, mas um dia você vai para o médico, não sei se eu estou fora do foco aqui, desculpe, tem que acostumar, e um dia você vai para o médico e o médico fala para você assim, o único tratamento para essa ferida é amputar a sua perna. Aí, naquele momento, você tem a consciência do quão grave é essa ferida e quanto você precisa tratar. Essa é a nossa condição sem a graça regeneradora de Cristo. Nós vivemos a vida, nós plantamos coisas, nós casamos, nós construímos impérios ou casas ou carros, fazemos um monte de coisas. Mas se nós não soubermos a nossa condição, existe essa ferida que no final não vai ser necessário apenas arrancar nossa perna. Jesus fala que para nós é necessário nascer
de novo. Esse é o diagnóstico. Ele fala assim, a única solução para você é nascer de novo. Vamos olhar o texto ali então. Nós vimos na semana passada, vamos ler mais um trecho. Capítulo 3 de João, verso 1 em diante. Diz assim, a minha versão é a Nova Versão Internacional, talvez seja um pouco diferente se você estiver com a Almeida. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, um príncipe entre os judeus, conforme a tua tradução. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Vamos parar por aqui por enquanto. Nós somos espiritualmente mortos. Cada ser que surge no mundo, ele é fisicamente vivo, mas existe uma natureza dentro dele espiritual que está morta, que é a natureza do pecado em si, que é aquilo que inclina ele desde a mais pequena idade a começar a se revoltar, a querer as coisas só para si. É uma mentalidade egoísta daquela criança que já ninguém ensinou ela, mas ela já está dentro dela, não dividir o brinquedo, guardar os biscoitos só para ela. Enfim, já citei esse exemplo várias vezes para vocês. Existe essa natureza rebelde dentro de nós, que se nós apenas alimentarmos a carne, no sentido assim, deixa a vida te levar, satisfaz os teus desejos, esse desejo natural, querido, ele te inclina para fora do Senhor. Existe algo dentro de nós que é impossível que nós reconheçamos Jesus se não formos atraídos por Ele. É impossível que nós reconheçamos a glória de Deus ao nosso redor se Ele não nos mostrar. É impossível que nós venhamos a servir a Deus se Ele não nos atrair. Por quê? Nós fomos filhos da ira. Dentro do ser humano em si, existe esse afastamento de Deus, que foi lá no Éden, e agora por causa disso, como nós vimos aqui na nossa série também de Romanos 8, todos pecaram e todos foram destituídos ou removidos da glória de Deus. Portanto, agora é essa natureza que habita dentro da minha carne. E é essa ferida, isso que eu chamei para vocês de ferida na perna, que está lá dentro de nós, que se eu e você não nos reunirmos como igreja, se eu e você não lermos a palavra, se eu e você não tirarmos um tempo para a oração, o que acontece conosco? Nós viramos cada vez mais egoístas, nós viramos cada vez mais autocentrados, nós viramos cada vez mais olhando para simplesmente aquilo que acontece conosco e o que nós achamos que é certo, e nós impomos para as outras pessoas, se possível fosse, a nossa verdade, porque esse é o jeito que nós entendemos. E aí o que acontece? Olha o mundo ao teu redor. Cada um vai encontrar a sua verdade, e aí cada um vai se destituir de absolutos, não existem mais verdades absolutas, cada um faz aquilo que acha certo, e o que eu acho certo pode ser que seja errado para o Alexandre, e o que eu acho certo é errado para o Ademir, o que eu acho certo é errado para o Cauã e vice-versa, e aí vemos o mundo o jeito que ele está. Querido, o mundo está assim não é porque Deus o abandonou. O mundo está assim por causa do pecado que habita dentro do homem. Deus quer restaurar o mundo e de fato Ele vai. Vai chegar o tempo em que todas as coisas vão ser restauradas. Mas este é o tempo de eu e você olharmos para o caminho, a verdade e a vida e entendermos que agora, por causa de tudo isso, dessa natureza, eu preciso nascer de novo. Não adianta eu tentar fazer coisas boas, não adianta eu tentar fazer caridade, não adianta eu tentar ajudar o máximo de pessoas que eu acho que é certo, porque não é isso que vai fazer com que eu nasça de novo, não é isso, não são as boas obras que me levam para perto do Senhor. Esse é perturbador quando Jesus fala assim, você precisa nascer de novo, mas você não consegue nascer de novo por si só. Isso me deixa instável. E eu espero que essa série de mensagens curtas estabilize você. Não apenas estabilize a sua fé, mas talvez ela te salve. Para que você entenda de fato, quando Jesus fala assim, é preciso nascer de novo. Agora, você há de convir comigo, nós não gostamos de ouvir isso sobre nós mesmos, né? Eu não gosto de ouvir que eu sou ruim. Eu não gosto de ouvir que dentro de mim existe uma natureza que me afasta de Deus, porque eu gosto de estar na presença dele. Meu amado,
Coloque na tua mente, nós não podemos nascer de novo por nós mesmos. Alguma coisa precisava ser feita. Eu acho que eu pus lá, Fagner, esse texto que nós estudamos aqui também na nossa série Juntos Perseveramos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. É Ele quem faz eu nascer de novo. Então, qualquer coisa boa que eu faço, presta atenção, qualquer coisa boa que eu faço é resultado do novo nascimento, não é a causa. As coisas boas que eu faço não causam o meu novo nascimento. Não, eu começo a fazer de fato coisas boas, genuínas, que o coração de fato quer fazer, não o interesse humano, por causa que eu nasci de novo. É uma regeneração, é uma transformação. E a minha esperança, querido, é que essa série, ela estabilize a tua fé. E ela talvez te mostre verdadeiramente o que é a salvação. Efésios 2, versos 4 e 5 diz assim, todavia Deus, que é rico em misericórdia. Olha, Deus tem muita misericórdia. Pelo grande amor que Ele nos amou, Ele tem misericórdia e Ele nos ama. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando? Quando que isso aconteceu, querido? Você percebe? Quando é que Deus te amou? Quando é que Deus teve misericórdia de você? Quando você ainda era. Não é quando você se tornou. Não é quando você levantou a tua mão e aceitou Jesus. Não é quando você começou a mudar a tua vida. Jesus te amou. Deus te amou antes, quando você não o reconhecia. Talvez com alguns de vocês odiavam a Deus. Ou não queriam que Deus existisse. Ou tinham algum trauma com Deus, sei lá. Mas é nesse momento que Ele te amou. É nesse momento que Ele exerceu misericórdia sobre você, quando você não queria saber de nada. Quando talvez as pessoas que oravam por você tinham desistido de orar por você. Ei, Ele te amou. Ele construiu um plano tão especial para você. Mas agora, eu espero que essa seja a causa dentro de nós. Que essa misericórdia te alcance se você ainda talvez esteja nesse estado. Existem talvez muito mais razões, mas eu quero trazer talvez pelo menos 3 para você. O que acontece no novo nascimento? A primeira coisa que você precisa entender: uma nova vida, não uma nova religião. Ok? Eu recebo uma nova vida. Você está aí? Eu recebo uma nova vida, não uma nova religião. Isso muda muita coisa, porque quando nós lemos aqui Jesus falando, olha, havia um fariseu chamado Nicodemos. Querido, João, ele escreveu o evangelho por último. Foi lá depois que os outros já tinham escrito, as cartas já tinham escritas, lá no final da vida João escreve esse evangelho. E ele faz questão de dizer que esse homem que está conversando com Jesus de noite é um fariseu. Por quê? Lembra do texto que eu li para vocês antes? Como Jesus se dirigia a eles? É uma autoridade entre os judeus. Os fariseus, eles surgiram em um momento em que o império grego tinha assimilado lá Jerusalém, aquele povo judaico. Depois vieram os romanos, eles impunham a sua cultura idólatra. Eles chegaram ao ponto de entrar lá no templo onde eles adoravam a Deus e profanar aquele templo, sacrificar até porcos ali dentro. E aquela cultura secular do mundo começou a entrar dentro do povo judeu. E alguns se levantaram com zelo para se manter no caminho, e dentre esses que se levantaram foram os fariseus. Então a origem deles foi boa, a intenção deles foi boa. Ei, vamos obedecer à lei, vamos voltar para a lei. E de fato eles tiveram o seu papel importantíssimo dentro do povo de Israel, para que eles não se misturassem, para que eles não perdessem a essência de quem era Deus. Mas o tempo foi passando, e eles foram indo à igreja, eu estou parafraseando aqui, claro, eles foram indo à igreja, eles foram assistindo os seus cultos, eles foram criando a sua liturgia, e eles foram criando as suas campanhas de oração e fazendo jejuns, e agora eles começam a escrever regras de como você tem que se vestir, eles começam a escrever regras de como você tem que se portar, e eles começam a dizer para as pessoas o que é que elas têm que fazer para serem salvas e que elas têm que obedecer isso. Enfim, aquilo virou que era bom, aquilo que preservou a essência, de repente ficou centrado no homem, de repente ficou centrado nas obras. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever um conjunto de obras. Eles escreveram vários livros de regras, e impunham essas regras para as pessoas. É por isso que Jesus falava assim, olha, quando vocês tentam converter alguém, que a Bíblia chama de prosélito, depois que ele se converte, ele fica pior do que era. Por quê? Cheio de regra, isso e aquilo, isso e aquilo. Querido, Deus tem regras, Deus tem mandamentos,
mas são os mandamentos de Deus. Nós precisamos entender quais são os mandamentos de Deus, não os nossos simplesmente. Quando nós olhamos para nós, e aí nós colocamos Deus numa caixa, olha, você tem que fazer esse tipo de coisa para você conseguir ouvir a Deus, você tem que jejuar tantos dias, e você tem que ficar tantas coisas, você tem que subir no monte, você tem que descer no vale, você tem que fazer não sei o quê, e nós colocamos um monte de coisas para que Deus fale conosco, e aí enchemos a nossa mente religiosa. Sabe, hoje, o que acontece no novo nascimento é mais centrado no que está acontecendo dentro de Nicodemos. Um homem zeloso, um homem que conhecia a palavra, um homem que conhecia a lei, um homem que diante do povo dele era considerado um dos mais certos. A palavra diz aqui que ele era uma autoridade entre os fariseus. Então imagine, dentre todos os religiosos, esse cara é um dos mais tops. Fazia parte do conselho local, talvez do conselho de pastores, não sei como é que funcionava ali, mas enfim... Ele estava lá no topo da categoria religiosa. Ele estava lá no topo daquilo que nós olhamos. Nossa, está aí caminhando um homem de Deus. Está lá um servo de Deus. E ele agora chega para conversar com Jesus. Particularmente. Ele olha para Jesus e começa a tentar extrair algo de Jesus. Jesus olha para ele e choca. Eu creio que isso choca Nicodemos, porque ele não entende no começo. Ô Nicodemos, o que você está fazendo? Sabe, querido, o que eu e você precisamos não é de mais religião. Nós precisamos de mais vida de Deus. Você não deve vir a este lugar ou se reunir, se conectar conosco no nosso canal para encontrar mais religião ou para ser uma pessoa religiosa porque você quer ser salvo. Você deve vir a este lugar, você deve se conectar a esse canal para encontrar mais vida de Deus. E uma vez que essa vida entra dentro de você, você começa a entender como Nicodemos ficou meio perdido no começo. Sei, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Como é que é nascer de novo? Entrar dentro do ventre da minha mãe, eu não estou entendendo. Gente, é alguém que já estava na igreja há muito tempo, é alguém que conhece a palavra, que conhecia muitos e muitos versículos de cor. Como é que você vai chegar para um homem desse e falar assim, você precisa nascer de novo? Jesus fala para ele assim, olha, não é um simples nascer de novo. Por que mortos-vivos? Porque essa é a nossa condição. Você lembra, lá em Lucas, Jesus cita uma situação em que ele chama um homem para seguir ele. Você já pensou ser chamado por Jesus? Para ser discípulo de Jesus? E esse homem fala assim, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Não é que o pai dele tinha morrido naquela semana. É que ele queria esperar ainda o pai dele morrer para daí poder sair. E Jesus fala assim para ele, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. O que ele está querendo dizer com isso? Que existem pessoas que são fisicamente mortas, que precisam ser enterradas por pessoas espiritualmente mortas. O que ele diz assim, rapaz, eu estou te chamando para me seguir. Isso vai mudar não só a tua vida agora, hoje, nos próximos anos, vai mudar a eternidade. Ele fala assim, você está espiritualmente morto, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Isso significa que nós, sem a graça de Deus, somos mortos vivos. Os Walking Dead, sei lá o que você quer dar o nome aí. Nós somos mortos vivos sem a graça de Deus. Temos coisas, existem pessoas que vivem uma vida aparentemente boa, às vezes até como Nicodemos, religiosa, mas é um morto-vivo. E Jesus olha para ele, sendo religioso ou não, e fala assim, a única solução para você é reseta tudo e começa tudo de novo, mas não é do teu jeito, agora é uma nova vida. E esse é o primeiro ponto. O que acontece quando eu nasço de novo? Eu ganho uma nova vida, não uma nova religião. Isso muda muita coisa, querido. Não é a atividade religiosa que você vai fazer que vai te salvar. Não é a disciplina de Nicodemos. Não é todos os planos de leitura que eu vou fazer daqui por diante. Mas essa é apenas uma primeira maneira de descrever. A segunda coisa que eu posso descrever para você é que nós experimentamos o sobrenatural. Não apenas afirmamos que ele existe. Sabe, quando eu nasço de novo, eu recebo uma nova vida. E agora eu experimento o sobrenatural por mim mesmo. Não apenas afirme. Isso faz muita diferença, porque como é que Nicodemos começa o diálogo com Jesus? Olha lá para o texto que você viu. Ele veio a Jesus à noite, e ele diz assim no verso 2, assim, sabemos que ensinas da parte de Deus. Por quê? O que ele observou? Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Querido, o que acontece no novo nascimento não é só afirmar o sobrenatural.
Olha, Jesus, tu está fazendo coisas. Olha, eu estou percebendo o pastor fulano lá. Olha quantos milagres estão acontecendo. Olha, esse irmão, quando ele vem orar, a coisa acontece. Ah, agora vai. Então, esse é de Deus. Querido, o novo nascimento não é só afirmar o sobrenatural, mas é experimentar o sobrenatural você mesmo. E quando eu falo experimentar o sobrenatural, eu não estou falando de experimentar uma cura sobrenatural. Eu não estou falando de ter uma êxtase espiritual, levantar tuas mãos, balançar, falar em língua, sei lá, o que você quer colocar aí como experimentar o sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobrenatural. Maior experiência sobrenatural que o homem tem, independente de todas as outras que ele venha a ter depois, é quando essa natureza pecadora que se afasta de Deus, que não quer saber de Deus, que quer saber só de satisfazer o seu próprio eu, um dia de repente é atraído por Ele, e dali por diante ele tem uma nova vida. Nova vida significa que o comportamento dele obrigatoriamente muda. Ele não é mais igual, ela não é mais igual que ela era antes. Do contrário, ele apenas aceitou uma religião. Se ele vem ao Senhor, faz a oração do pecador, levanta, aceita Jesus, e agora, acho que semana que vem já vai ter até disponível, você pode aceitar Jesus ali no aplicativo. É claro que isso não é aceitar Jesus, evidentemente, no coração. Isso é apenas um sinal para nos dizer que você quer tomar uma decisão. Entende? O ato de eu levantar as mãos, o ato de eu professar simplesmente com a minha boca, não quer dizer que eu sou novo nascido, mas é a primeira indicação que eu quero entrar dentro desse caminho. Eu não recebo o rótulo, novo nascido, quando eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus. Eu recebo o rótulo, novo nascido, quando o meu comportamento começa a mudar. Por quê? Eu não consigo mudar sozinho. Isso significa que existe uma ação dentro de mim ocorrendo. Aí eu posso ver as evidências do novo nascimento. Então o que acontece quando eu sou novo nascido? Eu recebo uma nova vida, não uma religião. O que acontece? Eu experimento o sobrenatural por mim mesmo. Que sobrenatural é esse? Ei, eu nasço de novo. Mas não é um nascimento qualquer. E o que isso nos indica? Jesus não fala para ele assim, quando Nicodemos começa o diálogo: olha, Jesus, tu és de Deus, olha os sinais que o Senhor está fazendo. E Jesus fala assim: não, Nicodemos, eu queria que todo mundo aqui na Palestina conseguisse ver o que você está vendo agora. Jesus não se impressiona com quem enxerga os milagres nele. O que Jesus fala? É necessário você nascer de novo. Isso significa o quê, querido? Que ver sinais, ficar maravilhado com os sinais e dar às vezes até ao milagreiro o crédito por esses sinais de que ele é de Deus, não salva ninguém. Reconhecer os sinais não salva ninguém, querido, porque não precisa de nenhum coração regenerado para ficar maravilhado com o milagre. Você se maravilha, a nossa natureza humana, quando vê um milagre, o que você faz? Você vai querer exaltar o homem, não é isso que acontece volta e meia? Quando a gente vê milagre, a gente vê isso em vários lugares na história, às vezes até dentro de algumas igrejas. Quando vemos um milagre acontecendo, olha, esse lugar aqui é de Deus, essa pessoa é de Deus. Ficar maravilhado com os sinais não necessita de um coração regenerado, querido. Eu enxergo, eu olho, e eu perco o foco de que deveria dar a Deus aquilo que está acontecendo de fato. Esse é um dos grandes perigos dos sinais e maravilhas. Sabe, a natureza humana, ela está disposta a fazer, às vezes, do milagreiro a fonte da vida. E o que Jesus diz assim para Nicodemos? Não, Nicodemos, me ver fazendo sinais, entender que eu sou enviado por Deus, não é a chave para o reino. A chave para o reino é, em verdade eu te digo, é necessário nascer de novo. Sem isso, eu não vou ver o reino de Deus. Em outras palavras, o que importa não é meramente afirmar que o sobrenatural está acontecendo neste lugar, mas experimentar por você mesmo, querido. Qual é a natureza do sobrenatural? Olha o verso 6 comigo, por favor. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Isso significa o quê? Que o novo nascimento não é natural. Todo ser humano é carne viva, mas nem todo ser humano é espírito vivo. Entende a diferença? Todo ser humano é carne viva, estamos vivendo, o coração está batendo, mas nem todos são espíritos vivos. Se nós tivéssemos um óculos, né? Para podermos enxergar, vou dar mais uma força para esse irmão aqui. Então, quando Jesus diz assim, Nicodemos, não é afirmar o sobrenatural em mim, mas experimentar por você mesmo. Ele quer dizer assim que o Deus Espírito Santo
precisa vir sobre você e trazer uma nova vida à existência. Enquanto esse Deus, Espírito Santo, não chegar dentro de você, não mover o teu coração a inclinar, você não consegue entender. E essa palavra aqui que nós vemos assim, ó, o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Olha o verso 8. Você o escuta, mas pode dizer para onde vem, onde vai. Assim acontecem com todos os que são. Qual é a palavra que ele usa aí? Nascidos do Espírito. Essa palavra Espírito é interessante porque a palavra hebraica para Espírito é vento, ruar. É um som do vento assim, ruar. A palavra grega aqui traduzida, foi escrito em grego, é pneuma. E é a mesma palavra que ele usa aqui no original, escrito tanto para vento quanto para Espírito. O que ele está querendo nos dizer? Que o Espírito Santo de Deus atuando em nós é mais ou menos como o vento. Eu não consigo ver, mas eu consigo ver os seus efeitos. Lembra do dia que passou aí o ciclone pela nossa região, gente? Uns lembram, né? Até o teto caiu, né, Cris? Estava lá, como não haverei de lembrar? Eu estava aqui dentro, nós estávamos aqui na reforma aqui da igreja, eu estava aqui dentro, no exato momento em que passou aquela ventania forte. E aquela porta de vidro lá atrás, gente, parecia uma folha de papel, assim, meu Deus, vai quebrar tudo. E aí eu olhava para aquelas palmeiras lá fora, assim, elas se inclinavam muito, mas você não conseguia ver, não era um furacão assim que tinha entulhos e coisas no ar, mas você percebia uma força intensa, e o sentimento que a gente tinha, não me lembro se o pastor Juliano estava aqui junto também, estava mais o Osiel, estava aqui também, né? E nós aqui dentro, o sentimento que a gente tinha, eu falei, o que a gente pode fazer? Eu não posso fazer nada com a força desse vento, senão esperar ver, a água começa a entrar em alguns lugares que não entra, e o vento vai soprando. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não consigo enxergar, mas eu consigo perceber que esse vento, principalmente aquele daquele dia, é extremamente poderoso. Esse vento pode acabar derrubando um monte de coisa, como de fato aconteceu. O que eu percebo, querido? Que analogia ele faz? O Espírito é como o vento dentro de nós. Muitas vezes você não vai ver, às vezes você vai só sentir uma brisa, mas você percebe quando ele está atuando. Quando as nuvens ficam escuras, quando começa a mudar a direção do vento, nós percebemos que existe algo acontecendo, não é verdade? Humanamente falando, assim é a tua vida com o Espírito agora. Você nasce de novo a tal ponto de que em alguns momentos você percebe a escuridão vindo sobre você. Você percebe uma atmosfera carregada de vez em quando? Você já não teve essa experiência de experimentar assim, nossa, parece que tem uma opressão neste lugar. Creia que o Espírito Santo é como o vento daquele ciclone, sabe? Eu quero trazer a memória, olha a força do Espírito Santo sobre mim. É como aquele vento assim, que vem derrubando tudo. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai, mas eu consigo perceber os seus efeitos. É isso que acontece no novo nascimento, querido. Eu consigo perceber o sobrenatural. Às vezes você não vai conseguir explicar para as pessoas. Às vezes você não vai conseguir dizer para os teus parentes, para os teus amigos, o que aconteceu com você? Você virou crente, você virou religioso. Ei, não é uma nova religião, uma nova vida. Não é experimentar, ver, afirmar o sobrenatural que acontece lá na nossa igreja ou lá no nosso pequeno grupo. Não, eu afirmo por mim mesmo. Algo aconteceu e eu mudei. Tem muita gente aqui dentro, eu conheço, que tinha um casamento destruído e agora ele muda de atitude. Tinha muita gente aqui dentro que era estúpida, que não ouvia a voz dos outros, que era ignorante, arrogante, e ainda é um pouquinho hoje, mas já é bem menos do que era. Por quê, querido? Porque é assim que acontece. Eu também ainda tenho uns resquícios da velha natureza, mas nós somos transformados de glória em glória. Eu preciso que você entenda isso, porque nós não viramos perfeitos da noite para o dia por causa daquilo que nós fazemos. Eu já falei isso muitas vezes. Nós viramos perfeitos da noite para o dia por causa daquilo que Jesus fez. E aos olhos do Senhor, quando Ele olha para mim e enxerga o Senhor habitando como Senhor, o Senhor Jesus habitando dentro de mim como Rei, Senhor Supremo, aí diante dEle eu sou justo. Você percebe o que aconteceu? Amém? Por último, o que acontece? Nós somos transformados em uma nova criação. Por que isso é importante? Porque não é um melhoramento da antiga. Olha o exemplo que eu citei. Eu era arrogante, eu era falador e agora eu sou menos, eu estou melhorando. Não, querido. Nós somos transformados em uma nova criação. E agora essa nova criação, ela ainda guarda alguns resquícios
da velha natureza enquanto está aqui no corpo. Mas o meu espírito agora ele é vivo. A palavra espírito aqui, lembra que eu falei que é vento, ruá no hebraico, é a mesma palavra que foi usada lá no Gênesis quando Deus ruá, quando Deus vento, quando Deus soprou dentro do homem alma vivente. Só que quando ele se afastou de Deus, ele se tornou espiritualmente morto. E agora, quando eu vim para o Senhor, quando eu entendi esse caminho, eu me torno, tenho uma nova vida, eu experimento o sobrenatural por mim mesmo, e agora eu sou uma nova criatura. E essa nova criatura, às vezes ela erra, ela peca, mas agora ela não vive mais na prática. A antiga criatura vivia praticando e às vezes fazia alguma coisa certa por causa do resquício moral que Deus deixou lá dentro de nós. Você entende a diferença? É totalmente diferente. Por isso que eu falei agora, aquele que está em Jesus, ele não vive na prática do pecado. João mesmo nos instrui: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o nosso único mediador. Então, meu amado, quando Jesus fala assim, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o que acontece no novo nascimento não é um aperfeiçoamento da velha criatura, mas a criação de uma nova natureza dentro de mim. Que natureza? Que ela é perdoada, que ela é limpa pelo Espírito de Deus que habita em você. E isso me diz o quê? Que há uma necessidade de nascer de novo, mas só a limpeza e o perdão não é suficiente. O que eu preciso? Preciso ser transformado, eu preciso ter uma nova maneira de ver, eu preciso ter uma nova maneira agora de pensar, eu preciso ter uma nova maneira de agir. O último texto que eu quero mostrar, olhar contigo, está lá em Ezequiel, lá no Velho Testamento. Ezequiel capítulo 36, verso 26, ele diz assim, eu te darei um novo coração, e um novo espírito porei dentro de você. Olha, isso aqui foi antes de Jesus, hein? Antes de Jesus, olha a promessa. Eu vou te dar um novo coração. Eu vou te dar um novo espírito. E eu removerei o coração de pedra. Olha a natureza antiga da sua carne. Eu vou te dar um coração de carne. E eu vou colocar o meu vento, o meu espírito dentro de você. E agora, depois que esse vento está dentro de mim, depois que esse espírito está dentro de mim, farei com que você ande nos meus estatutos e tenha cuidado de obedecer às minhas regras. Meu amado, não importa quanto tempo você tem estado nessa igreja, neste lugar, não importa quanto tempo você tem servido ao Senhor Jesus, hoje é um dia para nós refletirmos. Eu não posso ver o reino de Deus se eu não nascer de novo. O que acontece no novo nascimento? Eu recebo uma nova vida. Olha dentro de você agora, você tem uma nova vida? Eu experimento o sobrenatural eu mesmo. Ei, olha dentro de você. Você tem experimentado o sobrenatural? A consciência de que quando você erra, você não simplesmente desagrada as pessoas, mas você desagrada o próprio Senhor Jesus. E o último, você tem consciência de que Ele te transformou para ser novo completamente? Se coloque de pé, por favor. Eu quero te convidar a receber esse tesouro. Sabe, hoje nós vamos concluir esse texto falando com os mais religiosos, como foi o caso de Nicodemos. Na semana que vem nós vamos terminar essa série sobre o novo nascimento. E vamos pegar uma situação que acontece logo em seguida, de alguém que não fazia ideia do que é Jesus. Mas hoje nós vamos olhar para aqueles que já estão há muito tempo junto dele, para aqueles que talvez sabem recitar versículos, para aqueles que talvez não perdiam um culto da sinagoga, para aqueles que talvez já concluíram vários planos de leitura, já se envolveram em várias atividades da igreja, para aqueles que talvez gostam de até frequentar um pequeno grupo, porque é bom, tem pessoas legais, tem um lanche gostoso, para aqueles que gostam talvez de vir à igreja, que gostam do ambiente, gostam da música, para aqueles que talvez rezam para que tudo dê certo, os negócios deem certo, para aqueles que talvez fazem tudo isso, mas ainda precisam nascer de novo, porque a nova criatura ainda
não foi gerada. Ele já entendeu como Nicodemos as coisas que eu preciso fazer, que é necessário eu fazer. Mas ainda não entendeu que é mais necessário ainda nascer de novo. Que isso tudo que eu falo, que eu sei, que às vezes eu até ensino, não me garante a entrada no reino dos céus. Que é que me garante? Nada que eu faça, tudo que Ele já fez. E quando eu reconheço o que Ele já fez, eu reconheço que eu preciso mudar. E ao mesmo tempo que eu reconheço que eu preciso mudar, eu reconheço que eu não consigo mudar. E é por isso que eu deixo Ele me mudar. E é por isso que eu abro meu coração. Se você puder fechar os teus olhos.